Boa noite a todos. Olá. Essa aula está sendo gravada. Nós temos a autorização do convidado e também dos professores participantes para o uso acadêmico deste bate-papo. Bom ter você aqui conosco, cursista. Eu sou a professora Roberta Almeida e eu estou aqui com os meus colegas, os professores PRF Fábio Bennett e PRF Fábio Sussuarana, para trazermos um bate-papo na disciplina de Fundamentos do Conhecimento Jurídico aplicado à segurança pública. Vamos tratar da lei no contexto de atuação da PRF. Nós vamos receber hoje o Procurador da República, doutor André Estima. Ele é especialista em Direito aplicado ao Ministério Público pela Escola Superior do Ministério Público da União. Estima é coordenador da GAECO MPF-PE. Foi advogado da União, com atuação na área de patrimônio público e improbidade administrativa. E ele também foi policial rodoviário federal, com atuações em diversos setores, como operações especiais, corregedoria e assuntos internos. Seja bem-vindo, procurador. É um prazer receber você aqui e muito obrigada por ter aceitado participar de nossa aula. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra retornar à PRF e poder participar de debates desse nível. Muito bom. Então, queríamos desde já orientar os cursistas participantes que mantenham suas câmeras e microfones fechados enquanto o nosso convidado estiver tratando dos assuntos levantados. E caso alguém queira tecer algum comentário ou dúvidas, fique à vontade para participar no nosso chat. Então, vamos começar? Professor Sussuarana, é com você. Boa noite a todos, satisfação encontrar vocês aqui. Por aqui, Fábio Sussuarana. Hoje é um dia especial, temos aqui a presença de um grande amigo, ex-PRF, hoje Procurador da República, tendo passado pela AGU também, um cara experimentado na Polícia Rodoviária Federal, já trabalhou na atividade operacional, já foi de corregedoria, tem muita experiência na área de corregedoria e hoje a ideia aqui é tratar com o doutor André Estima, fazer um bate-papo sobre a Lei de Abuso de Autoridade, alguns aspectos que tenham pertinência na nossa atividade de policial rodoviário federal, tanto no campo operacional quanto ali na realização de ações de corregedoria mesmo, na condução de processos disciplinares, de procedimentos preliminares. O que a Lei de Abuso de Autoridade traz atualmente, que exige que tenhamos cuidado para que a gente não incorra em um eventual abuso de poder. Então, grande satisfação, meu amigo André. E a Lei de Abuso de Autoridade, ela é a Lei 13.869, ela foi editada em 2019 e iniciou sua vigência em 2020, no ano seguinte. Ela revoga a antiga Lei 4898 de 65, que já tinha mais de 50 anos, uma lei antiga, já desatualizada, precisava dessa renovação. Com a publicação dessa nova Lei de Abuso de Autoridade, veio à tona, naturalmente, muita polêmica, né? Surgiram ali pessoas se manifestando no sentido de que essa lei viria tolher as ações dos órgãos de persecução penal. Por outro lado, também havia uma comemoração no sentido de que essa lei viria regular as ações daqueles que são dotados do poder concedido pelo Estado para o exercício de atividades públicas do interesse público, né? E que muitas, eventualmente, poderiam violar direitos fundamentais, direitos humanos, direitos da personalidade, e essa lei ali, então, traria uma regulação dessas ações, limitando condutas de agentes públicos que pudessem afastar ou violar, ferir de alguma maneira esses direitos que são tão caros na nossa Constituição, no nosso Estado Democrático de Direito. Então, uma lei que veio editada há pouco tempo, uma lei que traz regulamentações de conduta de agentes públicos e que agora aqui a gente quer bater um papo com o doutor André Estima. Doutor, qual que é a sua visão a respeito da publicação dessa nova Lei de Abuso de Autoridade? Perfeito, muito obrigado, Sussuarana. Reitero que é uma satisfação estar novamente falando para policiais rodoviários federais. Foi a casa onde eu realmente comecei minha vida no serviço público, fui policial por 9 anos, e nesses 9 anos passei pela fronteira, passei pelo sertão, passei pela atividade de operações especiais, pela atividade de correção,
Então, pude ver um pouco de vários aspectos da atividade do Policial Rodoviário Federal, trago isso comigo com muito orgulho, frequentemente reitero isso entre os colegas procuradores, que fui Policial Rodoviário Federal e aí me disponho a discutir questões relativas à Polícia Rodoviária Federal, a fatos envolvendo policiais rodoviários federais. Então, é algo que eu carrego, assim, talvez como um diferencial na minha atividade hoje, no Ministério Público Federal, é justamente ter essa experiência e poder, a partir dessa visão, construir a minha visão também de profissional hoje no Ministério Público Federal. Certamente está muito, assim, montada em cima da estrutura e da experiência e do papel que eu tive nas rodovias e também na investigação de irregularidades, naturalmente, e é onde vai chegar aqui ao final a nossa conversa. Eu falo um pouco desse currículo, mas já vi que é bom desconfiar quando alguém começa a falar de currículo, de histórico, para discutir, assim, algo de maneira objetiva, porque, por vezes, a autoridade, né, de quem está querendo expor alguma autoridade pode superar a autoridade do argumento. Né? Nem sempre a autoridade que a pessoa possui pela experiência ou por ocupar um cargo qualquer é suficiente para tornar o argumento bom. Então, é melhor construir um argumento forte, sólido, por si só, do que baseado na experiência ou em cargos ou em títulos acadêmicos, etc. Mas eu fiz questão de trazer essa experiência para abrir um pouco, vamos dizer assim, o tema, falando como alguém que não está simplesmente sentado numa cadeira no ar-condicionado, teorizando sobre o que é a atividade policial, mas para que fique claro que as minhas opiniões, o que eu vou argumentar e o que eu vou sustentar, é baseado também numa experiência de vida. Então, não ignoro as dificuldades, não ignoro as peculiaridades da atividade policial. Pelo contrário, eu vivi intensamente nesse período que fui policial rodoviário federal, em qualquer área da PRF, até também na parte burocrática, por um tempo eu atuei até no gabinete do superintendente. Bem, dito isso, uma outra advertência que eu preciso fazer é que, como membro do MPF, pela Constituição, eu sou vedado, né? Eu sou proibido de dar consultoria para entes públicos. Então, aquilo que eu falar aqui, naturalmente, é uma opinião pessoal, não é na função de membro do Ministério Público Federal. Eu uso isso apenas como mais uma experiência de vida. Eu também sou procurador da República, eu também investigo crimes na minha atividade, eu também atuo no controle externo da atividade policial, mas aqui eu falo em nome próprio, falo, né, no evento acadêmico, apenas opinando e, não, naturalmente, não encaminhando recomendações, nem requisições, nem, naturalmente, orientando formalmente a conduta da PRF. Né? Para isso, a Advocacia Geral da União e dá também os órgãos internos que podem, na verdade, traçar diretrizes e orientações. Bem, essa legislação ela tem um histórico, ela não pode ser analisada simplesmente pela letra fria da lei. Ela sucede uma legislação mais antiga, como o professor Suarana pôde mencionar, que já estava há muito tempo realmente precisando de uma reforma, mas é interessante começar a pensar também como surgiu a lei anterior. Antes de 65, né, quando a lei foi publicada, não é que não havia punição para abuso de autoridade. É que o abuso de autoridade era punido pelas normas que já existiam, por exemplo, o Código Penal. Então, um policial ou um militar, etc., que cometesse um fato que hoje a gente compreende como abuso de autoridade, era punido nos termos do Código Penal. Se ele cometia uma lesão corporal contra um abordado, contra um fiscalizado, um cidadão, ele era punido por lesão corporal. Se ele cometia homicídio, ele era punido por homicídio, e assim sucessivamente. Se ele ofendia a honra, ele era punido pelo crime contra a honra do Código Penal. Quando veio a lei de abuso de autoridade, a pretexto de regular a punição e o processo administrativo e também penal pelo abuso de autoridade, na verdade, ela facilitou o abuso de autoridade. Essa norma tem penas ridículas. As penas são de 10 dias a 6 meses. Então, são muito menores do que os tipos equivalentes do Código Penal ou de leis especiais anteriores. Então, foi uma lei para garantir o abuso de autoridade e não uma lei para reprimi-la. Então, nós vivemos com essa legislação desde o ano seguinte à instalação da ditadura de 64. Nós tivemos uma legislação que suportou a ditadura, uma legislação que garantia aos agentes da ditadura, do Estado autoritário, poderem abusar do seu poder, ou não sendo sujeitos a nenhum tipo de sanção, ou se chegarem a tanto, se for o caso de punir com sanções mínimas. Então, isso, infelizmente, vigorou durante muito tempo, mesmo depois da Constituição de 1988, né, que restabeleceu nossa democracia. A gente ainda conviveu com essa norma há muito tempo. E, finalmente, chegou uma outra norma. E, mais uma vez, num momento crítico. Essa norma foi publicada num momento muito peculiar da nossa vida assim, democrática, que foi um momento de backlash, né, um momento de troco, de revide
da atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal, enfim, das instituições de maneira geral, do COAF, da CGU, enfim, das instituições que, com foco no combate à corrupção, basicamente a corrupção política e empresarial do colarinho branco, sem entrar naturalmente no tema, no mérito, se houve ou não houve erros, ou quantos erros houve, ou se errou muito ou pouco, o fato é que, pela atuação, pelos erros e acertos, o status quo reagiu e publicou uma legislação que visou muito claramente a reprimir e a impactar, a gerar, vamos dizer assim, o chama de chilling effect, né, que é o efeito de amedrontar, de calar, de evitar atuação com foco na atividade do Ministério Público e do Poder Judiciário. No projeto de lei e nas discussões no Congresso Nacional, ainda havia vários dispositivos que também se aplicavam, de maneira geral, à polícia e aos abusos de autoridade, digamos, clássicos. O abuso de autoridade realmente de quem usa da força, de quem agride, de quem tortura, de quem dá a carteirada, etc. Havia alguns elementos no projeto e na norma que foi encaminhada à sanção que abrangiam também policiais. Mas depois dos vetos do presidente da República, o que sobrou muito pouca conduta, muito pouco artigo que se enquadra na atividade policial. Boa parte dos artigos se enquadra mais ao juiz, ao Ministério Público ou, em alguns aspectos, à Polícia Judiciária. Então, de maneira geral, esta norma não foi criada, ela não veio para diminuir o abuso no uso da força, o abuso na atividade policial, mas veio basicamente para uma maneira de um revide à atividade jurisdicional na persecução penal. Mas, mesmo assim, há alguns artigos interessantes que a gente tem que debater, que tem reflexo, sim, na atividade policial rodoviária federal, que é possível, ao longo da noite de hoje, a gente se aprofundar e discutir com mais profundidade. Mas eu faço essa pequena introdução, né, esse contexto histórico, para dizer que essa legislação tem esse contexto, ela passa por esse processo histórico e, por ser nova, é uma legislação que ainda não teve muita aplicação. Eu, nesses 9 anos de MPF, e desde a aprovação da norma para cá, não me recordo de ter ajuizado nenhuma ação por abuso de autoridade, mesmo durante todo o período, tendo atribuição criminal, tendo atribuição de controle de atividade policial, quase sempre ou há outro enquadramento mais grave, ou não se atinge a tipicidade suficiente, as evidências suficientes para aplicar a lei de abuso de autoridade. Até gostaria de saber também se, por parte da PRF, há um histórico, se a Corregedoria tem algum levantamento, alguma estatística de quantos policiais, nos últimos tempos, desde a publicação da lei, foram condenados ou mesmo denunciados com base na lei da abuso de autoridade. Mas, enfim, esse seria basicamente o contexto, professor, que eu poderia fazer inicialmente. Eu creio que, como é uma lei recente, né, e os processos também demandam algum tempo em juízo, e eu creio que ainda não devemos ter muitos policiais, até também pelo que nos chegam, né? Nos chega nas corregedorias, as denúncias que recebemos também, algumas denúncias indicam uma eventual ação configuradora de abuso de autoridade e tal, mas muitas vezes também fraca de maiores elementos que possam robustecer esse tipo de conduta. A gente sabe também que com o surgimento da figura do instituto ali da audiência de custódia, também muitos presos, né? Eu não estou dizendo que todos, evidentemente, mas muitos presos se utilizam também desse subterfúgio aí para tentar eventualmente relaxar a prisão. Enfim, eu creio que não devemos ter esse levantamento aí. Mas só fazendo uma provocação, doutor. Não. Essa figura da finalidade especial de agir ali, prevista no artigo 1º, não mitigaria essa ideia de que essa legislação possa ter vindo para, de alguma maneira, engessar as instituições ali da persecução penal, ou seja, finalidade especial ali de prejudicar outro, beneficiar a si, por capricho, enfim. Perfeito. Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º. E, de fato, isso foi incluído ao longo da tramitação, justamente pela mobilização, né, das entidades representativas, das próprias cúpulas do Poder Judiciário, do Ministério Público, que se buscou realmente evitar a aprovação de um projeto que mais claramente ou mais fortemente gerasse esse efeito. Mas realmente, para tranquilizar, não só, né, na magistratura e o Ministério Público, mas as polícias também, ficou destacado, né, quase como um princípio, né, já bem no início da norma, uma especial fim de agir para evitar se punir
alguém que erra querendo fazer o mal, digamos assim, de maneira mais leiga, em deixar de punir aquelas pessoas que erraram, mas erraram na tentativa de acertar, né? Com boa fé, buscando o cumprimento da missão e não propriamente desviar a aplicação do seu poder. Então, de fato, esses artigos minimizam esse efeito e talvez tenham sido, esses dois parágrafos, tenham sido talvez a salvação para que não houvesse uma aplicação de maneira mais, vamos dizer assim, indiscriminada dessa norma, sem dúvida. É interessante essa explanação histórica que o senhor fez da lei aí, que demonstra, né, realmente, a gente sabe da importância, é fundamental termos uma lei que regule a ação também, né, o abuso do poder, né, ali no dia a dia, nas ações das autoridades, especialmente aquelas que dotadas de muito poder, de restrição, poder de uso da força, enfim, é importante ter, mas de uma maneira criteriosa, para que não se ingesse a ação, né, dos órgãos de persecução. E a gente verifica também que há muitos tipos penais ali que são de menor potencial ofensivo, né? Uhum. Então, isso aí, de alguma maneira, também tem esse cuidado de não criminalizar condutas que tenham um viés regular, né, do agente público, né? Criminalizar de maneira pesada, né? Uhum. E esse é um ponto importante, porque além de já haver poucos casos para se estudar na prática, e por serem poucos e novos, não chegam aos tribunais ainda, não formam jurisprudência, o fato das penas serem pequenas permite a aplicação, seja de transação penal, suspensão condicional do processo, ou ainda o acordo de não persecução penal. São vias negociadas de aplicação de penalidades ou de condições para não processamento, que acabam também levando a que os casos não cheguem aos tribunais, e não chegam aos tribunais, não viram acórdão, não viram súmulas, e acaba que não há uma padronização, uma harmonização da aplicação da norma, gerando alguma insegurança, porque em cada vara, em cada ofício ministerial, haverá uma praxe, haverá ali uma interpretação da norma, sem que haja, vamos dizer assim, uma uniformização da jurisprudência pela falta de precedentes. Perfeito. Agora, entrando aqui nos alguns tipos penais que a gente gostaria de conversar, nós temos aqui no artigo 13 a previsão de constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Existe uma preocupação daquele policial operacional que faz a fiscalização, especialmente voltada ao combate da criminalidade, dos ilícitos criminais, de que, de repente, numa entrevista ali no dia a dia, numa entrevista de uma situação em face de um suspeito, que ele tem uma certa convicção de que esteja se cometendo um ato criminoso, aquilo possa vir a configurar um abuso de autoridade. É possível o senhor delimitar, claro, de maneira exemplificativa, até que ponto essa entrevista extrapolaria o limite da regularidade na ação do policial ali, a fim de configurar um abuso de autoridade? Perfeito. É uma situação bem delicada e também bem atual, né? Porque dia após dia a gente recebe precedentes do STJ, principalmente, que vem criando uma recente interpretação acerca da abordagem policial, do ingresso de policiais em domicílio, da busca pessoal, da busca em veículo, em situações em que seriam, por senso comum, a fundada suspeita que permitiria, por exemplo, a busca pessoal. Hoje mesmo eu tive notícia de um precedente que o ministro, monocraticamente, julgou que o suspeito que quebra o celular, a presença da polícia, após ser visto pelos policiais, não configuraria esse ato de quebrar o celular, não configuraria fundada suspeita para ele ser alvo de uma busca. É preciso também compreender que esse contexto dessas decisões da STJ mais recentes são quase que invariavelmente, eu sou capaz de dizer que são todos, mas teria que pesquisar com mais cuidado para não dar tanta certeza, mas quase que invariavelmente relativo a pequenos mulas de droga, pequenos traficantes que portam uma quantidade pouco relevante de droga e que são presos aos montes
e que talvez numa tentativa de reduzir a quantidade desse tipo de prisão, de pequenos traficantes, de pessoas que têm baixa relevância dentro da hierarquia do tráfico de drogas, da organização criminosa, que se começou a assim, dificultar a interpretação do que é uma fundada suspeita para fins de busca pessoal, para fins de busca veicular, para fins de ingresso no homicídio flagrante, etc. Mas o risco é que essas emendas, pensando no tráfico de drogas, acabem sendo utilizadas para outras situações. E aquilo que não é relevante para o tráfico de drogas passa a ser relevante para outras situações. Então, imagine que no caso desses, em que se decreta que o policial não poderia ter entrado na casa, que não era situação de flagrante, em vez de droga, fosse uma pessoa sequestrada, ou fosse uma vítima, né, de homicídio, ou de estupro, ou de um crime muito mais chocante, mais grave, provavelmente não se aplicaria essa jurisprudência, esse precedente, não se aplicaria, e se reconheceria que o policial que ingressou nessa situação tinha elementos suficientes para isso. Então, esse contexto é basicamente em relação ao tráfico de drogas, mas assusta e até que ele seja consolidado, a gente precisa ficar atento. Mas aí, chegando realmente no que interessa, esse dispositivo talvez veio para inibir o chamado interrogatório subrepetício, né? Que é quando o policial que não está formalizando um ato de interrogatório, porque a pessoa não foi orientada acerca do seu direito ao silêncio, do direito de se fazer acompanhar por um advogado e outras garantias constitucionais, que em geral só são feitas formalmente por ocasião da lavratura do auto de prisão flagrante na delegacia. Nesse momento da abordagem, haveria, por parte dos policiais que perguntam evidências, perguntam circunstâncias do crime, haveria uma espécie de interrogatório subrepetício. Eu desconheço um caso concreto em que, numa situação dessa, o policial foi punido por fazê-lo. Eu conheço casos de muitos em que as declarações foram anuladas ou foram desconsideradas para efeito de prova. Né? Por exemplo, o policial que vai ser ouvido em juízo, e eu com frequência, até semana passada, retrasada, ouvia policiais rodoviários federais, num caso de tráfico, num caso de contrabando de cigarros, que apreenderam a carga de cigarros, e nessa oitiva desses policiais rodoviários federais como testemunhas, eles me disseram o que ouviram no momento da prisão do preso. O preso dizia que trouxe a carga de cigarro de tal lugar até tal lugar, que pagou tanto pela carga de cigarro, que ia entregar em tal lugar, tal. Então, este depoimento dos policiais está reproduzindo a palavra do preso durante a sua entrevista na abordagem policial, que não estava alertado sobre o seu direito ao silêncio, não estava alertado sobre o direito de se fazer acompanhar pelo advogado. Então, o juiz vai ter que valorar este interrogatório subrepetício, né, esse interrogatório feito sem as formalidades, ou sem valor nenhum, porque seria nulo, né, levando ao pé da letra seria nulo, ou harmonizá-lo com os demais elementos de prova. Nesse caso não houve mau problema, porque o próprio acusado confessou em juízo. Mas se ele nega que disse, não disse nada disso, o policial está mentindo, né? Não teve nada disso. Tá? Então, haveria aí alguma dificuldade na interpretação. Mas, mesmo assim, eu acho mais provável que isso atrapalhe o uso desse interrogatório subrepetício no processo penal do que provavelmente resulte na responsabilização do policial, salvo, naturalmente, aqueles casos muito evidentes de que a pessoa foi submetida à tortura para confessar ou para dizer onde se encontrava a droga, onde se encontrava o cigarro, etc. Então, salvo esses casos muito mais claros, muito mais extremos, de que houve o abuso com este intuito, realmente, de prejudicar, de fazer o mal, etc., é que se haveria uma configuração mais clara do abuso de autoridade. Nos casos em que o policial fazia perguntas, mas não no intuito de prejudicar, no intuito realmente de apreender o produto do crime, de entender as circunstâncias do crime, e parece que não haveria tipicidade justamente porque não há esse elemento subjetivo, não há essa vontade de prejudicar, de lesar. Houve realmente uma falta das formalidades, mas isso vai prejudicar a prova. Acho que não prejudicaria ou não resultaria numa responsabilização. Agora, o policial, sabendo disso, e pensando que o serviço dele, né, ele quer que ao final aquele empenho que ele teve, aquela perseguição que ele teve em relação a um carro que fugia do bloqueio policial, a prisão, a condução para a delegacia, as horas de madrugada que ficou na delegacia, é claro que ele quer que funcione, que ele quer que vire uma condenação. Então, sabendo disso, quanto mais ele puder agir conforme assim, o rito, ele vai garantir que a prova será boa e que ela poderá ser bem utilizada ao final e que aquele serviço dele, aquele trabalho aquele empenho que ele teve dentro do trabalho, gerará uma condenação criminal, aplicação de uma pena, etc. Então, seria mais ou menos nessa linha o que a gente pode assim, prospectar da norma, uma vez que não temos realmente precedentes. Eu desconheço precedentes nesse sentido. Perfeito. O que a gente observa aí, percebe, né, que junto ao efetivo de todas as polícias, não só a Polícia Rodoviária Federal, é que hoje tem havido assim, uma quantidade grande e tem aumentado de decisões e interpretações
com um garantismo extremado, né? A ponto de nulificar provas, ali, elementos de informação trazidos. É evidente que o policial, na sua ação, ele não tem a prerrogativa de violar aquilo que ele tem que guardar, né? Que é a legislação, a lei penal. Ele tem que cumprir aquela lei, fazer cumprir e cumprir, né? Então, ele não pode violar uma lei para que outro, né, responda pelo seu descumprimento. Ele não está autorizado a isso. Mas a gente ouve junto ao efetivo e às vezes se surpreende com algumas decisões aí, e é assim, faz parte, o direito é dinâmico, as pessoas têm maneiras diferentes de interpretação, mas me parece, eu acho que é um consenso geral que os policiais, eles acabam se demonstrando sua insatisfação com a nulidade de elementos ali por conta de um garantismo talvez extremado, né? Eu não sei se o senhor tem essa mesma percepção. De fato, no Brasil, estamos vivendo uma época realmente em que algumas interpretações, principalmente das nulidades, têm sido muito, para dizer o mínimo, heterodoxas. Então, nós estamos vivendo um período em que se tem uma criatividade muito grande para se inventar nulidades que não estão previstas na norma, reputar como ilícitos condutas que são absolutamente conforme a lei processual penal, mas a gente vive esse momento. Eu acho que é pendular, eu acho que talvez esse momento exista, também porque, convenhamos, houve abuso, nós tivemos épocas de abusos também, talvez essa reação aos abusos acabe também fazendo com que o pêndulo vá demais para o outro lado, acabe exagerando na dose do remédio, mas eu tenho alguma esperança que um dia isso se equilibre e retorne para uma zona mais racional da aplicação da teoria das nulidades, e que condutas que hoje são anuladas no futuro deixem de ser e se reconheça a legitimidade. Mas acho que um próximo passo, talvez, se continuar nessa tendência que a gente pode esperar, é uma criação no Brasil de um precedente americano, que seria o chamado Miranda Warning, que é o aviso de Miranda, né? Que é um caso Miranda versus Estados Unidos, em que um preso acabou depondo, né, para os policiais que o prenderam em flagrante, e esse depoimento dele foi anulado, porque realmente não foi dada a ele a ciência das suas garantias constitucionais. E aí, a partir desse precedente, os policiais ficaram obrigados, nos Estados Unidos, por exemplo, a, no momento da prisão, alertar ao preso que o senhor tem direito... Você vê muito isso nos filmes e seriados, né? O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que disser poderá ou será usado contra o senhor no tribunal, etc. Esse aviso é obrigatório lá, mas não está na lei. Isso foi uma criação jurisprudencial. Não me surpreenderia se nós passássemos no Brasil também, porque não está na lei hoje isso, a obrigar o policial que efetua a prisão flagrante à leitura dos direitos constitucionais do preso aos modos do Miranda Warning americano. Quem sabe até resolveria alguns problemas aí, né? Já alertaria, né, aquele suspeito, aquela pessoa presa das suas prerrogativas e talvez não tivéssemos esse efeito aí. Mas muito bem, passando aqui então um próximo questionamento, agora já no aspecto na atividade mesmo de correcional, né, atividade de corregedoria, na condução de um processo disciplinar, temos aqui, por exemplo, o artigo 15, o parágrafo único. O artigo 15 ele trata: constranger a depor sob a ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Mas o que queremos tratar mesmo aqui é do parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio, e de pessoas que tenham optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Ou seja, aquele que está sendo acusado num processo disciplinar, no nosso caso específico aqui. Acho que o Fábio congelou. O Suarana travou aí. Vamos ver se ele retorna aí. Sim. Doutor Estima, enquanto o Suarana tenta voltar aí, eu vou completar o questionamento dele então. Ô, João. No parágrafo único lá da Lei de Abuso de Autoridade, diz assim: incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Como é que o senhor enxerga a incidência dessa lei nas comissões de processo administrativo disciplinar que a gente lida todos os dias com a corregedoria da PRF?
Perfeitamente. Eu acho que o impacto é absolutamente idêntico à da minha atividade quando eu realizo investigações criminais em PICs, né, que são os procedimentos investigatórios criminais do Ministério Público. Eu faço oitivas, essa semana eu fiz algumas oitivas, e nesse momento eu também, às vezes, interrogo um investigado, e ele pode, como já aconteceu mais de uma vez, ou nem comparecer, e não pode ser, por isso, conduzido coercitivamente, porque é só para testemunha, não é para investigado, ou pode comparecer e declarar que não quer falar. Em juízo é mais comum, porque em juízo a pessoa comparece porque vai ouvir os outros depoimentos, né, tem o contraditório para a defesa, então ele está lá na audiência, mas na hora que é a vez dele de falar, ele prefere calar. Já na investigação criminal, ele normalmente nem aparece, né? Ele é intimado e não aparece, porque é raro aparecer e dizer que vai calar. Agora, é muito comum, ao longo do depoimento, quando chega um momento em que talvez ele percebe que as evidências são muito mais fortes do que ele imaginava contra ele, ou quando as perguntas começam a ficar um pouco mais explícitas em relação à culpa, e aí, a partir de certo ponto, ele resolve calar. E aí, essa realidade, eu acho que deve ser muito semelhante à realidade do processo disciplinar, que eu fiz diversos também, e não só analisei na corregedoria, como também fui presidente e membro de comissão de processo disciplinar e sindicâncias, e que na época, quando não havia esse dispositivo, havia o hábito, que é muito saudável, me parece razoável, em que quando a pessoa cala para uma pergunta, você continua fazendo a próxima pergunta, a próxima, a pessoa vai dizer calo, até o momento que ela pode dizer, não, para essa pergunta eu vou responder, porque pode interessar a defesa dela responder aquela pergunta. Então, eu acho até em prol da defesa, é interessante que o defensor saiba, ou o defendido, ou o investigado saiba, tudo que está sendo perguntado, tudo que a autoridade investigativa tem de interesse no depoimento dele. Então, ao ouvir todas as perguntas, ele pode escolher responder umas ou não. Poderia, né? Poderia no passado, né? Antes dessa norma. Então, eu acho que era útil para a gente expor todas as perguntas e talvez ouvir algumas respostas, e era útil para a defesa poder escolher quais perguntas ia responder. Com o atual regime, a obrigação é de encerrar o interrogatório. Nessa situação, a partir do momento, seja que a pessoa já chegou para calar, não quer falar nada, ou no meio do interrogatório ela resolveu calar, acabou o ato. Acabou. Eu mais de uma vez estava aqui, falava agora, o professor Sorana voltou, eu falava que é mais comum a pessoa comparecer, responder algumas perguntas e resolver calar a partir de certo ponto do interrogatório, porque ela pode, inclusive, nem ter aparecido, ela poderia nem aparecer para o interrogatório, né? Então, nesse momento, eu encerro bruscamente. O senhor não tem interesse para responder as perguntas, então muito obrigado pela cooperação, a ata ficará disponível no sistema, uma boa tarde para todos, encerro o ato, simplesmente, não insisto, porque pode se incorrer realmente, literalmente, nesse dispositivo da lei da abuso de autoridade. Agora, pois não. Doutor Estima, isso não poderia se configurar em uma faca de dois gumes? Por exemplo, se o acusado resolve não responder uma determinada pergunta, e você fala, então, bom, eu vou encerrar o interrogatório para cumprir a lei de abuso de autoridade. E aí você encerra o interrogatório e toca o processo, né? Sim. Vai para as próximas fases, para o indiciamento, por exemplo. E aí ele recorre, ele se defende, dizendo que você cerceou a defesa dele porque ele não pôde dar a versão dele dos fatos a partir do momento que você encerrou o interrogatório. Como resolver essa dualidade, né? Não, eu acho que não colaria, eu acho, essa justificativa, justamente porque vai ficar registrado, e o ideal é registrar em vídeo, né? Interrogatório em vídeo é o ideal, façam sempre que possível registrar em vídeo. Eu só faço em vídeo, não tem mais aquele termo de que no dia tanto, né? Sempre em vídeo. Depois a gente resume o ato no despacho, mas vai ficar claro que ele teve a oportunidade, ele foi indagado, mas ele declarou que não queria responder. E ele sempre poderá apresentar memoriais escritos, ele sempre poderá, ao longo de qualquer fase da investigação, trazer o seu depoimento escrito, ou se gravar em vídeo em casa com a câmera, com o celular, e entregar o vídeo para os investigadores. Então, assim, dificilmente colaria, porque a não ser que ele provasse que ele tentou falar e foi impedido, ou que tentou apresentar um memorial ou uma gravação de depoimento que foi rejeitada. Nesse caso, sim, mas meramente por encerrar, eu não acho possível que isso vá prosperar. Então, a orientação cabal é essa, né? Negócio é responder. Eu não posso orientá-los. Eu digo assim, como eu atuo dessa forma, eu realmente encerro o interrogatório. Né? Se ficar claro que ele falou, eu não quero responder a nenhuma pergunta, não vou falar. Aí eu encerro. Agora ele pode dizer, essa pergunta eu não quero responder, mas eu responderia a outras. Tudo bem, a gente continua. Mas se ele disser, eu não quero falar, eu não vou ficar lendo as perguntas, não. Eu vou realmente encerrar o ato. Me parece que a lei quis isso. Eu não gosto, não acho que foi a melhor solução legislativa, mas não importa o meu gosto, não importa a minha opinião sobre a lei, eu preciso cumpri-la. E aí eu cumpro rigorosamente, embora eu acho que foi uma decisão ruim do legislador
tanto para a acusação como para a defesa. Perfeito. Sussuarana, pode seguir daí. Abrir o microfone aí, Sussuarana. Está fechado seu microfone. Perfeito, pessoal. Peço desculpas aí, tive uma queda de sinal de internet, mas consegui retornar aí a tempo de ouvir a resposta do doutor André Estima. Mas é isso, doutor. Eu não sei se o senhor falou, esse cuidado, o senhor recomenda que a comissão, lógico, recomenda no seu entendimento ali, nas decisões que possa conhecer, numa fase pré-processual tenha também, uma vez identificado a figura do investigado, num procedimento preliminar pré-processual, que ele alerta o investigado da sua prerrogativa também. Você acha que caberia também nessa fase pré-processual? Eu enfrento esse problema todos os dias, quando estou realmente avançando na investigação e a autoria ainda é incerta. Algumas pessoas a gente nota claramente que não tem a ver com os fatos, mas conhece dos fatos. Outras podem ter algum envolvimento, mas é só a investigação que vai demonstrar. Outras claramente são investigadas, porque a própria notícia já diz que foi fulano de tal quem cometeu o crime ou a infração disciplinar. Então, se você parte já da notícia contra alguém, me parece muito prudente que essa pessoa seja tratada desde o início como investigado, porque é a hipótese investigativa que essa pessoa é responsável. Agora, tem pessoas que, por ter algum domínio da situação, algum envolvimento na situação, podem vir a ser responsabilizadas. Eu costumo deixar isso claro. Honestamente, de olha, não há ainda evidências que apontem para a sua responsabilidade nos autos. A princípio, estou lhe ouvindo como testemunha, e como tal, você tem a obrigação de falar a verdade sobre o que souber, não podendo calar, sob pena de vir incorrer em falso testemunho. Porém, se o senhor entender, ao longo das minhas perguntas, que alguma resposta que o senhor venha a dar possa vir a incriminá-lo, eu vou encerrar o ato. Não é nem que eu até chego a dizer, não é nem vou converter interrogatório, eu vou encerrar o ato e vou reavaliar a necessidade de intimá-lo para interrogatório, com advogado, etc. A não ser que o senhor insista em falar. Se eu querer insistir em falar, eu continuo o ato. Mas se a partir do momento que o senhor disser que não quer falar, porque pode vir a ser incriminado, eu encerro o ato. E aí vou reavaliar os elementos e verificar se é o caso não de intimá-lo, mas intimá-lo já como investigado e dizendo que ele tem direito ao silêncio, que ele tem direito de comparecer com o advogado, de ter vista dos autos, daqueles elementos que já foram juntados, etc. Perfeito. Muito bem. Passar a palavra, então, para o colega Fábio Bennett para continuar aí o bate-papo. Muito bom. Primeiramente, boa noite a todos. Eu não tive oportunidade de dar o boa noite até agora, e aí estou dando boa noite agora para todo mundo aí que está nos ouvindo. Para o doutor Estima, que é um companheiro de longa data nosso aí, né, Estima? Sempre saiu da PRF, mas a PRF não saiu do senhor, né? Exatamente. Então, a gente segue nessa colaboração de sempre aí, né? Doutor Estima, o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, ele aborda a invasão ou adentramento clandestino em imóveis alheios ou suas dependências, né? E aí, considerando as situações que a PRF a atividade da PRF pode exigir que o policial entre em propriedades para cumprir as suas obrigações de fiscalização e de segurança, como, por exemplo, durante um acompanhamento tático, durante uma perseguição, né? Perseguição, se tiver já configurado o flagrante delito, fica até fácil da gente visualizar, né? Mas se você ainda não tem uma situação de crime confirmada, né? Mas o cidadão fugiu, e aí, para escapar da fiscalização, ele adentra um imóvel, né? Como é que o senhor enxerga? Onde está o limite da atuação da PRF nesse caso? Ela pode adentrar o imóvel? Na sua visão, ela não poderia adentrar? Teria que ter um mandato? Teria que ter autorização do proprietário? Como que o senhor enxerga essa situação nesse caso? Eu resgato aquela contextualização, né, do momento muito delicado da reviravolta da jurisprudência do STJ em relação ao que seria ou não, né, a justa causa, a fundar a suspeita para ingresso no domicílio. O momento atual é delicado, realmente tem que estar muito claro. Mas tem que separar duas situações distintas. Uma coisa é a pessoa fugiu, e fugir por si só não é crime, né? Teria que haver uma desobediência ali da ordem do policial. Claramente, teria que haver a evidência de uma outra conduta criminosa, seja um crime de trânsito, seja o transporte de alguma mercadoria ilícita, assim. A partir do momento que o pessoal tem a certeza absoluta que a pessoa está em flagrante delito, aí sim, tem regra no CPP para o ingresso no domicílio, para captura, tem aquele fechamento das portas. Se for de noite, tem a questão do repouso noturno,
que tem que ser considerado, enfim. A situação é diferente, por exemplo, da pessoa simplesmente fugiu, não sei se é um crime ou não, é só uma suspeita de um crime, não está muito configurado, não tem flagrante ingressão no domicílio. Nesse caso, é temerário. O ideal seria realmente cercar o imóvel e buscar da autoridade judiciária o mandado de busca e apreensão para encontrar elementos ou a própria pessoa envolvida num possível crime. Então, teria essa diferença. Outra coisa é propriedades que já estão à beira da rodovia, né, casas, fazendas, etc., estabelecimentos comerciais e industriais, em que se tem a notícia concreta, até para ser chamado. Está ocorrendo um crime aqui em andamento, né? Alguém dentro do domicílio ou daquele endereço chama a polícia porque tem um crime em andamento. Isso é claro, né? Isso fica muito claro que não haveria dificuldade, né? A própria Constituição prevê o ingresso do domicílio, né, em caso de flagrante delito, para prestar socorro, etc. Mas as demais hipóteses, a gente começa havia já uma zona gris, uma zona cinza de dúvida, mas essa zona se aumenta com o atual movimento do STJ e começa a restringir. Nós tínhamos, por exemplo, casos julgados em que pessoas que estavam na calçada, ao verem a guarnição policial de entrar na rua, correram para dentro de casa. E aí já foi anulado, né? Os policiais entraram na casa, encontraram droga, mas o STJ anulou, dizendo que não é suficiente, correr da polícia não seria suficiente para isso. Caso que eu mencionei mais cedo, né, de quebrar o celular quando viu a polícia, e a polícia apreendeu o celular, prendeu a pessoa, levou e havia evidência de crime. Foi anulado. Então, assim, cada vez mais a gente verifica situações que pareciam muito evidentes para a gente, policial ou mesmo Ministério Público, que aquilo era, sim, uma fundada suspeita de alguma ocorrência criminal, nervosismo, ocultar objeto nos bolsos, alguma coisa que parecia muito evidente, passa a não ser muito mais evidente para o judiciário, para o STJ especificamente. Agora, mais uma vez, eu trago aquela menção. Esse movimento tem sido para o pequeno tráfico de drogas. O medo é que esses precedentes acabem sendo aplicados em outros casos mais graves. Então, a gente vai ter que assistir ainda ao desenvolvimento, à consolidação desse treinamento da STJ para começar a dar um contorno mais seguro. Mas, por hora, a zona é gris. Por outro lado, para não preocupar tanto também nesse sentido, porque senão essa incerteza pode levar até a inação da polícia em relação aos crimes e a suspeita de crimes, também não tenho visto, por outro lado, além da anulação do flagrante, da anulação das provas colhidas, a busca na responsabilização do policial. Porque nós teremos três situações. Uma em que o policial claramente abusou, porque perseguia a pessoa pessoalmente, ou politicamente, ou fazia aquilo de propósito para prejudicar alguém, e aí abusa a autoridade claramente. Uma zona gris em que o policial entrou, mesmo que o judiciário entendendo que aquilo é ilegal, mas não havia esse elemento subjetivo de fazer o mal, de causar um prejuízo, de prejudicar, etc. E a situação em que claramente havia justificativa. Então, nós temos esses três cenários, e esse do meio, que é o mais comum, da anulação da prova, mas sem a responsabilização do policial. Então, nós estamos ampliando essa hipótese do meio, por enquanto, e espero que em breve a STJ passe a consolidar isso com julgamentos dos plenos ou das sessões, e não só de turmas. É uma situação que tem gerado bastante discussão no meio policial, é a questão da fundada suspeita, né? Como é que ela se configura, afinal de contas, né? Até pouco tempo atrás, o policial fazia lá uma entrevista com o abordado e percebia alguma inconsistência na história que ele contava, fazia uma revista no veículo, constatava ali o ilícito, né? Hoje já existe uma dúvida em relação a isso, né? Se isso seria suficiente para caracterizar a fundada suspeita e assim configurar uma necessidade de uma busca veicular, alguma coisa nesse sentido. Classicamente, né, se for buscar a letra do CPP, o artigo 240, parágrafo 2º, diz assim, né, proceder-se à busca pessoal, isso se estenderia naturalmente também para o veículo, né, os objetos que a pessoa transporta consigo, dentro do carro, numa mala, no aeroporto, por exemplo, ou na rua, enfim. Busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F, letra H do parágrafo anterior. E se você voltar para esse parágrafo anterior, vai ter assim, coisas achadas ou obtidas com meios criminosos, né, mercadoria ilícita, por exemplo, instrumentos de falsificação, armas, munições, objetos necessários à prova de infração, um documento ou qualquer outra coisa que prove a infração, um celular, uma agenda,
cartas, etc. Então, assim, eu só selecionei alguns exemplos. Mas é tão amplo que, a princípio, se o policial, diante de uma situação fundada, então ele precisa argumentar, dizer, olha, eu vi acontecer uma cena que me leva a crer que esta pessoa carrega consigo algum indicativo de crime. É muito amplo, realmente é muito amplo. E até ontem, até pouco tempo, isso era mais flexível. O STJ passou a tornar isso um pouco mais restrito, mas como são casos a caso sendo decididos, não se vai surpreender o policial, por exemplo, que até então fazia isso de maneira ordinária e corriqueira, dizer que você fez e isso é abuso de autoridade. Até porque, voltando lá aquelas hipóteses do parágrafo 1º e 2º do artigo 1º da Lei da Abuso de Autoridade, tem que haver esse especial fim de agir, né, esse dolo malos, né, o dolo de fazer o mal ali, como também tem que ter, não pode haver uma discussão jurisprudencial muito significativa, né, ou doutrinária, de se isso é ou não é ilegal. Nessa dúvida, milita pro réu, milita pro, no caso policial, que não responderia por isso. Mas reconheço que é uma zona cinza, gera insegurança e pode gerar um efeito negativo, que é os policiais passarem a deixar de atuar com medo de virem a ser responsabilizados. Por outro lado, nós não temos visto precedentes. Os policiais não andam sendo toda hora denunciados por isso não, sabe? Então, tem que ter um equilíbrio nessa análise, de também não ter um medo extremado de responder por tudo, tá sempre buscando fazer a coisa certa, e que se errar, ser sincero e escrever a situação. Se a prova for anulada, paciência faz parte, não dá para ganhar todas. Isso tem gerado uma certa apreensão nos policiais, até o receio de que as ações de inteligência sejam prejudicadas por isso, né? Porque na ação de inteligência o policial recebe um informe lá e ele aborda baseado no informe de inteligência. Aí a fundada suspeita não é dele, é da inteligência, que não é quem vai abordar. Hoje o risco de anular é muito alto, nesse caso, porque ele não vai poder dizer, não foi a fonte. Exato. O risco de anular é altíssimo, dizer que não havia fundada suspeita. Talvez esteja no momento, a gente esteja no momento, como o senhor falou, de zona cinzenta, de reaprender a trabalhar em algumas frentes aí, né? Uhum. Agora, tem uma outra questão, doutor. Por exemplo, quando a gente fala em asilo inviolável, né? O veículo, ele pode, em alguma situação, ser considerado asilo inviolável, como, por exemplo, um caminhoneiro parado num pátio de um posto de combustível, dormindo. Uhum. É um exemplo clássico. Eu lembro de falar sobre isso em aula, seja no curso de formação policial, quando eu era instrutor de aspectos legais da atividade policial, seja no SIC, né, o curso de investigação correcional, como se chamava na época, que a gente falava sobre flagrante, prisão em flagrante. E aí, isso era bem discutido. O exemplo clássico é isso, né, a boleia do caminhão, né, em que o motorista resolve estacionar o caminhão num lugar seguro e ali dormir. Então, nesse caso, é um clássico exemplo de que, naquela circunstância, haveria asilo inviolável, porque ali seria o domicílio do motorista, né? Respeito posições contrárias, mas eu acho que realmente, claramente ali, a lei, quando criou esta figura do asilo inviolável, foi a ideia de dizer assim, ao menos na sua casa, ao menos onde você dorme, e você quer se sentir seguro e descansado, ao menos ali você terá paz e não será incomodado pela polícia, né, numa situação que não é de flagrante, porque no flagrante é possível. Então, me recordo mais de uma vez em casos em que a gente realizava operações de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, em que havia uma evidência concreta, por exemplo, um policial à paisana que identificava que uma adolescente, uma criança, entrou na boleia do caminhão numa situação claramente de exploração sexual, em que a gente adentrou a boleia e prendeu em flagrante caminhoneiro. Eu fiz pessoalmente operação desse tipo, me recordo, isso foi homologado pela justiça e o processo correu. Então, esse é um caso de exemplo clássico de flagrante. Mas apenas para averiguar, apenas para verificar, ou para fazer uma busca sem ter uma concreta notícia ou elemento de flagrante, seria sim um abuso de autoridade pela violação do asilo inviolável. Ou seja, nesse caso, a fundada suspeita já não seria suficiente, né? Teria que haver a certeza do flagrante. Perfeitamente. Agora fica mais claro, teria que haver a certeza do crime em flagrante. Naturalmente, vai verificar a boa-fé. Pode ser que o policial teve a certeza, estava em erro, e em erro não havia flagrante. Mas tem que ficar muito claro, porque a suspeita vai ser de abuso, né? Tem que ter muita tranquilidade. Do contrário, mantém lá a vigilância no caminhão, né? Não deixa o caminhão sair até amanhecer o dia, ou então busca um mandado de busca apreensão, etc. Então vai se buscar realmente uma solução que não seja a de violar a Constituição. Ótimo. Doutor, agora voltando novamente para as questões correcionais, né?
nós temos aqui o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte, desculpa, tem uns pernilongos aqui voando. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ou ao inquérito, ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. E aí, considerando a natureza dinâmica dessas operações correcionais da PRF, né, como é que a gente... como é que o senhor entende como possibilidade de garantir o equilíbrio entre o sigilo necessário para esse tipo de operação, né, e o direito do interessado, né, de ter acesso aos autos de uma investigação, ou do próprio processo? Não, essa dúvida também aflige a todo mundo que investiga, né? Seja a Polícia Federal, o Ministério Federal, outras instituições, Receita Federal, CGU, etc. Né? A gente tem um procedimento em que pode ser que boa parte do desenvolvimento desse procedimento não tem investigado, né? A gente está buscando ainda, assim, pessoas de interesse para imputar uma responsabilidade, e até então ele é sigiloso, e aí não tem ninguém para pedir acesso, porque ninguém sabe nem que ele existe, o procedimento. Mas pode ser que, a partir de certo momento, a partir do interrogatório, a partir de uma motiva de testemunha, surja alguém dizendo, eu sou investigado, eu quero ter acesso. E aí a gente vai ter que mudar realmente o paradigma. Essa norma vem na esteira da súmula vinculante 14 do Supremo. Ela não tem a mesma redação, mas é semelhante, né? Que na súmula 14 é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados no procedimento digam respeito, né, ao exercício do direito de defesa. Então, a própria súmula, quando construiu esta fórmula, deixou claro que era aqueles diligências já documentadas, ou seja, já encerradas. Há a possibilidade de diligências em andamento, e a própria norma nova também ressalva isso, né? Retorna aqui para a redação, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso. Então, nos impõe duas quebras de paradigma. A primeira é aprender que nem tudo tem que ser sigiloso. A gente tem, e as polícias têm isso mais do que os outros órgãos, uma doutrina, uma cultura de colocar sigilo em tudo. Agora mesmo, semana passada, a decisão do Supremo derrubou uma praxe da PF que mandou colocar no SEI sigilo em todos os documentos de todos os tipos. Ou seja, todos os procedimentos administrativos relativos, seja a disciplina, seja a aquisição a licitação de bens, serviços, a tramitação de direitos que seja dos servidores dentro da instituição, tudo no SEI era sigiloso. Então não se podia pedir acesso, não se podia pedir pela lei de acesso à informação cópia de documento nenhum, etc. Então, assim, foi um abuso, né? Não pode ser tudo sigiloso. É sigiloso o que precisa de sigilo, tem que ser fundamentado. A regra, principalmente a partir da lei de acesso à informação, a regra é a publicidade. Qualquer coisa que seja sigilosa tem que ter uma fundamentação para torná-la sigilosa. Então, essa é a primeira quebra do paradigma. A gente tem que aprender que não há problema de divulgar. Se eu estou fazendo a coisa certa, deixa os outros saberem. A sociedade tem que fiscalizar meu trabalho, o investigado tem que fiscalizar o trabalho que o investiga, mas quando houver a necessidade do sigilo, ela tem que ser fundamentada, e para a defesa, a gente vai ter que fazer o seguinte: na hora que eu estou desenvolvendo uma diligência, cujo resultado, né, a efetividade da diligência depende do sigilo, porque se alguém souber previamente, eu não terei resultado, a pessoa vai desfazer ou vai inviabilizar o resultado da minha diligência, essa diligência fica fora dos autos até a sua conclusão. Ou em autos apartados, ou no anexo, até ela ser concluída. Quando ela for concluída e tiver resultado, nós somos obrigados a colocar nos autos e dar acesso à defesa. Então não dá para fazer uma escuta ambiental, uma interceptação telefônica e dar acesso à defesa, porque ela vai parar de falar, a prova não será produzida. Então, essa diligência pode correr em outros autos, mas tem que ter a obrigação de, ao final da diligência, juntar os autos, documentá-la para dar acesso à defesa. Então, o despacho que vai determinar uma diligência desse tipo também fica fora dos autos. Sob pena de, quando juntar nos autos, a defesa tem acesso. Então, nós mudamos os dois paradigmas. Nem tudo é sigiloso, a gente tem que realmente ser criterioso no que vai ser colocado sigilo. E dois, a gente vai ter que ter esse cuidado de só colocar nos autos aquilo que já... ou não tem risco, porque é um sigilo desnecessário, ou já foi concluída a diligência
e já deve, né, tem o dever de ser conferido acesso à defesa. Ou seja, nós precisamos desenvolver protocolos de compartimentação de informação para que a gente possa trabalhar em determinadas diligências ainda fora dos autos, até porque essas diligências podem nem dar em nada, né? E aí, às vezes, é muito barulho por nada, inclusive. Mas o não dar em nada, aí o problema da psicologia do investigador é que não provou a minha tese. Mas ela pode provar outra tese, ela pode provar outra ocorrência, ou pode provar a inocência. A inocência, exatamente. A obrigação de se juntá-la. Não deu em nada, junta. Junta também. A defesa tem direito a usá-la se quiser usá-la no futuro. Perfeito. Roberta, muito obrigado, doutor. Vou passar a palavra para a Roberta agora de volta. Gente, que coisa interessante, né? Quantas coisas surgem a partir da atuação aí prática. Procurador, nessa última rodada do bate-papo, nós vamos tratar agora especificamente das garantias dos cidadãos. Como é que a PRF pode equilibrar essa necessidade de cumprir com as obrigações de fiscalização e segurança rodoviária com o respeito aos direitos e garantias do cidadão observado durante as operações? O senhor trouxe algumas coisas para a gente já, mas assim, na prática, como é que é uma atuação de um policial rodoviário federal que tangencia a fiscalização e a segurança rodoviária sem ferir os direitos e garantias do cidadão? A pergunta é ampla, complexa e delicada, realmente, porque a atividade policial, de maneira geral, ela envolve sempre uma proximidade com o conflito, uma proximidade com o uso da força, por excelência, né? Assim, é o órgão da estrutura estatal, os únicos órgãos dessa estrutura estatal que estão autorizados a usar da força. E aí o limite é muito tênue, por vezes, né? De quando é ou não o momento de se usar da força, o momento de se impor as sanções, a norma, prender em flagrante, etc. E vivendo no fio da navalha o tempo inteiro, há sempre espaço, tanto para o abuso, como também para situações em que há violações, ainda que de maneira não dolosa, né, sem intenção, há violações de direitos. Né? Pode haver a violação com responsabilidade, porque houve o dolo, ou pode haver a violação de maneira culposa, sem intenção. Isso pode gerar para o Estado uma responsabilização civil, por exemplo, indenizar um prejuízo, mas talvez não para o servidor público que não teve dolo, não quis atuar de maneira lesiva. Então, assim, são tantas as hipóteses de conflito e de uso da força que é difícil criar uma regra geral. Mas da minha experiência de 9 anos como policial, em que eu realmente vi conflitos, não só conflitos com o usuário da rodovia, mas conflitos com policiais, porque na corredoria eu tive a triste experiência, mas rica, certamente, de ter que investigar a conduta de policiais rodoviários federais em situações de delito. Já prendi em flagrante policiais rodoviários federais, já tive o desprazer de algemar um colega. Então, isso me permitiu uma visão desse aspecto conflituoso, não só para fora, né, externa, mas também interna corporis, dentro da instituição. E não se sinta naturalmente desconfortáveis com esses assuntos, com esses temas, porque a PRF conseguiu superar fortemente esse tipo de realidade. Hoje em dia é muito diferente da minha época, né? Quando eu entrei em 2004 na PRF, a PRF é muito transformada e eu tenho um orgulho de ter feito parte do movimento que ajudou a alterar esse cenário, e hoje é muito mais fácil ter orgulho de vestir o uniforme da PRF e trabalhar com bastante cabeça erguida. Há problemas, como há em outras instituições também. O momento não é bom, mais ou menos não se sintam desconfortáveis, porque eu falo como alguém que conhece a casa, porque fui da casa, então essa discussão posso fazer com tranquilidade. Há um momento ruim, a PRF hoje vive uma sequência de situações negativas na mídia e perante as instituições, mas tenho certeza que vai superar em breve e que voltará a gozar da confiança e do Estado social, do conceito que havia antes desses eventos. Mas se fosse para dar assim, talvez alguma dica geral de que talvez seria um parâmetro da atuação, como a professora perguntou, né? Equilibrando ali essa necessidade de cumprir as obrigações com manter os direitos fundamentais preservados, eu dizia que a gente tem que abordar, na primeira policial, não tem que abordar o veículo pensando sempre que ali estava a família do colega. Se eu estou abordando um cidadão, aquele ali é o pai do meu colega
do uniforme. Se eu estou abordando uma cidadã, aquela ali é a filha, é a mãe do meu colega de farda. Então, eu vou ter que tratá-lo como eu gostaria que meu colega tratasse a minha família quando fosse abordada ali. Mesmo que meu familiar estivesse errado, precisasse ser multado, precisasse ser preso, o colega, eu espero dele que trate a minha família com a dignidade e o respeito, que mesmo as pessoas que cometem crime são titulares, né? Precisam também, mesmo cometendo crime, elas não perdem a dignidade, não perdem os direitos fundamentais, elas têm que ser preservados. Então, aos costumes, né? Que multe, que prenda, mas que zele como zelaria pela própria família ou pela família de um colega. Se pudesse resumir, seria isso, professora. Achei excelente, hein? Não disse que não poderia dar dicas, mas essa é uma dica humana, né? Muito interessante, acho que cabe muito, e eu percebi que da tua fala, doutor Estima, o ânimos do agente é o que vai definir, não é verdade? Se ele está em abuso de autoridade ou não. Porque, por vezes, ele precisa agir porque é da na natureza da atividade policial, né? Ele vai agir com força, ele vai agir. E para aquele que está sendo o indivíduo, né, ali que vai se colocar numa situação de vítima, aquilo foi exacerbado. Mas se é justificável pela natureza e se não tem ânimos, né, de abusar da autoridade, isso acaba não responsabilizando o PRF. E é isso que a gente precisa entender, porque aquilo que o senhor falou, chega num ponto que o agente ele não sabe nem se ele deve cumprir, porque ele acaba sendo vítima da lei de abuso de autoridade, de outras situações em que ele se coloca, em especial pela mídia, o senhor falou da mídia aí, é como se ele estivesse extrapolando o seu dever, né? E a gente sabe que não é assim na regra geral. E aí, foi muita coisa que a gente conversou aqui, a gente queria conversar um pouquinho a respeito da sua opinião. O senhor falou claramente a respeito de não ser aquele que vai trazer orientações de conduta, que isso cabe à AGU e também, né, a gestão da PRF. Mas, na tua opinião, qual é a importância do diálogo e da cooperação entre as instituições, nesse caso aqui, Ministério Público e PRF? Perfeito. Eu sou um entusiasta desse tema. Acho que por 2 vezes eu já participei de encontros de corredoria, e minha fala nesses encontros da corredoria da PRF, já como procurador da República, foi justamente de fomentar essa articulação, a cooperação, o diálogo entre as instituições. De maneira geral, entre qualquer instituição, o trabalho conjunto é muito mais rico, é muito mais efetivo, dá melhor resposta para a sociedade. E especificamente entre o PRF e o MPF, talvez o ponto de contato mais comum seria quando o MPF, desenvolvendo suas próprias atribuições, precisa de força policial, a gente quase sempre pode contar realmente com a Polícia Rodoviária Federal, às vezes há uma impossibilidade, às vezes até de recursos humanos, de quantidade de efetivo disponível, mas sempre há uma boa vontade da PRF de ajudar, desenvolvendo a segurança nos trabalhos do MPF, do MPT. Eu mesmo, como policial rodoviário, pude fazer segurança de procuradores do trabalho em ações de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, em fazendas, em outros locais. Então, a PRF sempre foi um órgão disponível para a CGU, para a Receita Federal, ações para os GAECos estaduais, e agora o GAEC federal, os GAECos federais são mais recentes. Então, há sempre uma margem de parceria. E o contrário também, na atividade da PRF, frequentemente a MPF pode colaborar. Eu dou um exemplo concreto que lá, quando eu atuava em Salgueiro, Pernambuco, a gente atendia também a subseção judiciária de Oricuri. E havia uma notícia de irregularidade cometida por um PRF nesse posto, a corredoria tinha investigação em cima desse policial que cometia essas irregularidades, mas precisava de uma interceptação ambiental para poder avançar na investigação. E essa é uma medida que só se pode realizar com ordem judicial. Então, a PRF, a corredoria, nos procurou, a gente abriu um PIC para investigar aquele fato que tinha enquadramento criminal, e neste PIC houve o pedido em juízo para quebra, né, daquele sigilo, daquela comunicação interna ambiental do posto da Polícia Rodoviária Federal, da unidade operacional, e o juiz decretou, e o próprio pedido já previa, será a corredoria da PRF quem vai executar a medida. E assim se fez. A corredoria instalou as câmeras, instalou os microfones, o diálogo criminoso foi identificado e o policial foi preso, e já foi eu mesmo o denunciei, ele foi já julgado e condenado em primeiro grau, deve estar aguardando recurso no TRF5. Mas foi uma cooperação do MPF de uma atuação que a PRF já desenvolvia. A gente entrou
para ajudar e, naturalmente, também para exercer nossa própria atribuição, mas a gente tomou carona, digamos assim, na atuação da PRF. Então, tanto pode ser uma demanda do MPF, um trabalho em cooperação, como pode ser o inverso também, e a gente estará sempre disponível, naturalmente, quando for da nossa atribuição. Então, eu acho que esse diálogo serve não só para o sucesso das suas da atribuição do MPF, mas também para o sucesso das atividades correcionais e mesmo de outras situações como esta aqui. Este aqui é um exemplo, essa minha presença aqui é um exemplo dessa cooperação, dessa portaria de dialogar e trocar ideia. Excelente. Olha, procurador, a gente não tem como dimensionar tanta coisa boa que a gente teve aqui de conteúdo, né, nesse tempo de 1 hora de aula, né, de bate-papo. Muito obrigada por tanto conhecimento e experiência que foi compartilhado conosco aqui. Eu não identifiquei nenhuma pergunta, nenhuma questão aqui no que participaram, mas certamente elas virão na cabeça daqueles que estiverem assistindo no momento oportuno. Mas eu estou certa que os nossos cursistas tiveram uma grande oportunidade para aprofundar os conteúdos que a gente está trabalhando na sala, né, na sala virtual, mas também na atuação profissional acerca da PRF, da Lei de Abuso de Autoridade. E é uma gratidão. Queria oportunizar os meus colegas que também se despedissem. Eu quero te agradecer, doutor Estima, foi uma satisfação lhe conhecer. Espero que a gente tenha outra oportunidade de contato. Parabéns aí pela sua trajetória. Você fez uma defesa aí a respeito desse currículo que não é necessário, mas a gente se anima em ouvir alguém com tanta experiência profissional, prática, e aqui em especial quando a gente está falando para uma formação tão importante para a Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigada. Disponha à disposição. Mais uma vez agradecer aí o amigo doutor André Estima, ex-PRF, atual procurador da República, uma pessoa que tem sempre que pode estar contribuindo aí com a Polícia Rodoviária Federal. Em outras ocasiões já esteve prestando esclarecimentos. Eu creio que hoje foi assim muito bom, muito profícuo mesmo, muitos esclarecimentos, dúvidas que temos realmente, né? Que são importantes ter essa visão, essa explanação de um membro do Ministério Público, claro, evidentemente não falando em nome do Ministério Público, mas alguém que está dentro do Ministério Público. Um assunto novo, um assunto que tem trazido alguma preocupação. Foi muito bom essa colocação do senhor também, a respeito do histórico da PRF. A PRF vem evoluindo, a gente sabe que o efetivo em praticamente quase sua totalidade é composto por policiais que querem trabalhar corretamente, de acordo com a lei, dentro dos limites da lei, e eventualmente um ou outro vem a errar. Isso acontece, né? O ser humano é falível, e a corregedoria está aí também para evitar, prevenir e reprovar erros também, né? Corrigir esses erros, para que cada vez mais nossa instituição possa prestar um serviço de qualidade para a sociedade, que é isso que o Estado e o povo brasileiro espera. Parabéns ao trabalho que o Ministério Público Federal também vem desenvolvendo, um trabalho que traz grandes resultados para a sociedade, e foi muito bom mesmo. Satisfação em revê-lo, doutor. Opa, eu que agradeço. Se eu puder pegar só um gancho para deixar uma última mensagem, justamente esse potencial que a PRF tem, se você for comparar a cultura policial com outras instituições, sem querer desmerecer outras instituições, mas é manifesto, é claro para a sociedade que a PRF tem um perfil de polícia cidadã que foi construída ao longo do tempo. A PRF, no senso comum, não é uma polícia truculenta, não é uma polícia que costuma agir de maneira violenta. Os episódios muito pontuais, isolados, e vão ser superados, não tornam a imagem de maneira geral da PRF assim. Houve movimentos mais diversos de construção de uma cultura policial, de polícia cidadã. Houve a formação de comissões de direitos humanos. Eu lembro que eu fui o primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos da PRF em Pernambuco. Houve eventos nacionais de desenvolvimento dessa disciplina, nos cursos de formação, nos cursos de capacitação, isso tem sido reforçado. Eu acho que a PRF está no caminho certo para ser uma polícia de exemplo para as demais, uma polícia realmente que tem uma simbologia, tem uns lemas, tem algum direcionamento para ser essa polícia cidadã. Claro que há algo que melhorar, há algo que avançar, naturalmente, né, os erros são, enquanto a gente caminha, a gente tropeça, a gente levanta e continua progredindo, de modo que
tenho essa satisfação de ter passado pela PRF, de ter sido professor da UVE Federal. Isso frequentemente é mencionado nas minhas atuações, também com outros colegas, em reuniões com outros procuradores da República. E, enfim, faço votos para que a PRF continue nesse caminho, melhorando, fazendo autocrítica, buscando realmente a excelência. E fico à disposição, qualquer oportunidade, podem contar comigo. Doutor Estima, que bom seria se todos os PRFs pudessem ouvir e participar desse bate-papo com o senhor aqui. Às vezes a PRF e o PRF, diante de tantos reveses que experimenta e que tem experimentado nos últimos anos, diante de uma carga de trabalho muitas vezes extenuante, né, um trabalho por si só estressante, que tem resultado num adoecimento mental do nosso efetivo bastante considerável nos últimos anos. Que bom seria se todos pudessem ouvir e perceber que nós não estamos sozinhos, que as mesmas angústias que a gente tem, vocês também têm aí no Ministério Público, né, a mesma tentativa de buscar soluções que atendam os ditames legais e que permitam que a gente continue fazendo o trabalho tanto de corregedoria quanto o trabalho da atividade fim, estão sendo buscadas na mesma maneira, da mesma intensidade, por todos os órgãos envolvidos, né, nesse tipo de trabalho. Então, é reconfortante saber que a PRF não está só, que o Ministério Público Federal também busca, que as outras polícias buscam, e que a gente, como o senhor falou, né, nós estamos no momento de zona cinzenta, onde a gente tem algumas dúvidas sobre como proceder em determinadas situações, e eu compartilho da sua esperança de que a gente vai conseguir vencer esse momento e vai conseguir ter um pouco mais de clareza de pensamento, mais um pouco de clareza jurídica, né, de segurança jurídica para atuar, sempre respeitando os direitos humanos, sempre respeitando os direitos do investigado, mas também com ferramentas suficientes para que a gente possa combater o crime, não só o crime organizado, mas qualquer tipo de crime, seja na atividade fim, seja na atividade correcional. E também fica claro, né, para todos que estão nos ouvindo agora, seja quem é de corregedoria e quem não é de corregedoria também, que a área correcional da PRF, ela tenta fazer o certo, né? A gente tenta fazer o certo, assim como o Ministério Público tenta fazer o certo, mas humanos que somos, a gente pode errar, né? E nem sempre o erro significa que a gente tenha que ser punido por esse erro dentro da lei de abuso de autoridade, né? Então, nessa questão do ânimo, né, do dolo, de se fazer o mal, né, ele tem que realmente ficar muito bem caracterizado para que a gente encaixe essa lei, né, de abuso de autoridade. Então, isso vem para tranquilizar os colegas mesmo, vem para deixar os colegas um pouco mais relaxados no que tange a esse particular, porque eu converso com muita gente, eu estou chefiando a área de saúde aqui de Minas Gerais, e as queixas que eu mais recebo aqui é que os colegas não têm tranquilidade para trabalhar, porque tem medo de responder, porque tem medo de fazer uma prisão e acabar saindo da delegacia como acusado, em vez de como condutor de um flagrante, entendeu? Então, é reconfortante mesmo. Eu espero que tenhamos oportunidade de difundir, né, esses debates e essas ideias para que a gente consiga fazer com que o nosso efetivo e todos os policiais que nos ouvem possam se dotar mais de conhecimento dessa lei e do que ela realmente nos traz, para que a gente possa, então, manejá-la da melhor maneira dentro dos parâmetros jurídicos necessários aí. Eu agradeço muito e fico muito feliz de ter participado com o senhor desse bate-papo aí. Igualmente. Pois bem, depois de tanta gratidão que de fato temos, a gente encerra o nosso bate-papo. Vamos divulgá-lo na nossa sala e também, obviamente, como ele vai ter um link no YouTube, quem sabe muitos outros PRF vão assistir, independente, inclusive, de estar participando do nosso curso. Fica aí, queridos, a orientação que vocês divulguem, porque o que a gente conheceu aqui hoje, o que a gente tocou aqui hoje, é de extrema relevância para a atuação dos profissionais. Muito obrigada, boa noite, e a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, gente.